Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam sempre bem-vindos ao programa Vida em Ação, hoje aberto, né, com o Coral Doce Canto, essas crianças lindas que vão participar do nosso programa inteiro. Daqui a pouquinho vou conversar com vocês, hein, meninas? Daqui a pouquinho, porque hoje realmente vamos fazer um programa especial. Estamos no mês da criança, então nós vamos conversar com uma psicóloga sobre a importância de brincar, né? Tem hora para estudar, mas tem hora para brincar também, que coisa boa. E essa, na verdade, é a melhor hora do dia. Vamos também ter um bloco Divina Receita muito bacana, feito pela chefe, a chefe Gabi Folador. Ela ensinou a Letícia Padilha, nossa produtora, e também a Jesuela Moro a fazer duas receitas. E vai ensinar para todo o Brasil. Pirulito de bolacha com chocolate e também um espetinho de morango com marshmallow. Letícia, fizeram muita bagunça? Muita. Olha, Letícia, ó, muita bagunça. Então, vamos ver. Vamos ver daqui a pouquinho o bloco Divina Receita, cheio de crianças para alegrar o nosso Brasil. E também nós vamos falar a respeito dos direitos da criança para começar o programa. E eu já quero mostrar para você uma matéria feita pelo Departamento de Jornalismo, a Lisandra Gomes, falando sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, fica com a matéria agora e daqui a pouquinho a gente conversa com um membro da Pastoral da Criança. Roda a VT. Dados dos últimos 25 anos com a presença do Estatuto da Criança e do Adolescente são positivos. Por exemplo, em 1990, a taxa de analfabetismo era de 19% para pessoas com 15 anos ou mais. Hoje, esse índice reduziu para 8,5% no Brasil. Em um levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que o país conseguiu reduzir em 24% as mortes de crianças de até 1 ano de idade. Para esta professora, que trabalha com programas em defesa da criança e do adolescente, o ECA é diretamente ligado a esses índices. Há uns anos atrás, as crianças, mesmo desde o nascimento, elas não tinham seus direitos garantidos, principalmente das classes populares, né? Então, era muito comum ver crianças que não tinham o acesso à certidão de nascimento, né? Que é uma condição de cidadania. Então, você tinha muitos clandestinos no país, porque eles não tinham esse direito reconhecido. Mas a prioridade é o reconhecimento do direito à saúde, à educação, acesso à cultura, a lazer. Por um outro lado, o número de homicídios de crianças e adolescentes cresceu segundo o estudo do Mapa da Violência. Em 1990, o índice era de 7 óbitos a cada 100 mil habitantes com menos de 19 anos de idade. O último levantamento mostra que aumentou para 13 a cada 100 mil habitantes nesta faixa etária. Para Ailton, que é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Maringá, no interior do Paraná, esses dados mostram que ainda há muito que avançar em relação a esses direitos. A criança e o adolescente é exposto a situações de risco. A questão é violência, sim, é a quantidade de crianças que são mortas, que são violentadas, que chegam nos hospitais, e antes a criança chegava no hospital, vamos dizer, com o braço quebrado, tipicamente por violência doméstica, e era considerado causas externas. Então, em 2000, aproximadamente, temos questão de uns 5 anos, isso vai mudando. Então, hoje, se foi evidenciado, né, ou se tem um indício, pelo menos, de violência doméstica, isso vai para o registro geral e gera uma atuação em relação a essa criança. Então, isso há 5, 6 anos nem acontecia no processo. O adolescente é visto como um adulto, só que com menos idade. Não, ele é um adolescente, ele é uma criança com um pouco mais de idade, em muitos casos. E o nível de violência que ele sofre, é só a gente verificar a quantidade de assassinatos, né? Então, os índices de homicídio contra a pessoa com menos de 21 anos é muito alto, entre 15 e 21 anos. E no mesmo mês que o Estatuto comemora 25 anos, o Brasil viu a Câmara dos Deputados aprovar a emenda que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes graves. A proposta ainda precisa passar pelo Senado antes de virar realidade ou ser derrubada.
Hoje, no país, a punição para jovens que cometem delitos é avaliada pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eliane é a presidente do SINASE em Maringá. Ela explicou que no município, cerca de 400 jovens são atendidos pelo Serviço em Liberdade Assistida. Eles praticam atividades culturais, sociais e recreativas. E 80 estão reclusos no Centro de Medidas Socioeducativas. A promotora estabelece o número de horas que eles precisam cumprir nesses espaços e eles, nessa dimensão, precisam ter pessoas que recebem preparadas para abordar, para explicar adequadamente as condutas daquele determinado espaço, para que o adolescente, de forma alguma, fique solto naquele espaço. Para esses especialistas, é preciso que haja políticas de ressignificação da criança e do adolescente, além da manutenção dos seus direitos protegidos. Vou colocar um exemplo. Numa das bibliotecas, ele teve a oportunidade de trabalhar com livros. E com esse contato com os livros na biblioteca, esse adolescente despertou interesse pelo desenvolvimento de um curso universitário. Hoje ele está fazendo curso de História. Então, isso é bastante significativo. Então, muda a condição de vida que ele tinha. Esse é um espaço que ele abre para novos horizontes e outras possibilidades e constrói um novo projeto de vida. Agradeço a repórter Lisandra Gomes pela matéria sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 25 anos. E agora converso com meu convidado, Clóvis Boufler, que é gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança. Seja bem-vindo ao programa, Clóvis. Obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece. Falando um pouquinho do Estatuto, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, essa é uma legislação que está prevista como uma referência no país para organizar todos os serviços públicos relacionados com a criança e adolescente. E é uma conquista extraordinária na nação brasileira, que infelizmente tem um aspecto de não ter sido entendido na sua totalidade até hoje, 25 anos depois. Ele foi muito rotulado, agora a criança só tem direitos, a criança agora pode fazer o que quer, o adolescente, e tudo isso é um equívoco, porque o Estatuto não prevê isso. O Estatuto diz que a criança é um sujeito em desenvolvimento e um sujeito de direitos. Na verdade, está dizendo o seguinte: os adultos têm que cuidar bem das crianças, ajudar o desenvolvimento dela. É isso que está dizendo lá. Então, é ao contrário do que as pessoas às vezes interpretam, como se agora não pode dar oportunidade da criança se desenvolver na família, na escola. Tudo isso está sendo, assim, agora, por algumas instituições, inclusive, retomado para ressignificar todas aquelas legislações que estão lá e que elas, para entender qual é o objetivo delas. E eu queria destacar que aqui foi uma matéria mostrou como as pessoas pensam que o Estatuto ainda não prevê punição para quem comete um ato infracional. O adolescente, foi aquela questão toda da discussão da diminuição da idade penal. Agora o adolescente pode fazer o que quiser, pode servir aos bandidos, Isso tudo é um equívoco e que às vezes os meios de comunicação não levam a informação corretamente. Um adolescente, a partir dos 12 anos, que cometeu um ato infracional, ele responde por esse ato, de acordo com a idade, de acordo com o peso do que ele fez de errado, mas o Estatuto prevê uma sanção para corrigir o rumo daquele ato que o adolescente cometeu. Então a gente precisa, eu queria convidar todos que nos ouvem agora, com acesso à tecnologia que nós temos hoje, procure acessar o Estatuto lá na sua origem, na internet é fácil de encontrar, e procure ler os trechos, e o que não entender, é possível por meio da internet mesmo. Hoje temos acesso. O CONANDA, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é uma fonte que pode fornecer explicações, orientações, e os conselhos municipais, como o de Maringá ou do Estado do Paraná, e pode fornecer orientações para pessoas entenderem melhor o Estatuto. Então a gente precisa também um pouquinho abandonar as interpretações que vêm só dos outros e procurar na origem a informação para compreender o que está escrito lá. Clóvis, e quais são os direitos da criança e do adolescente? Olha, eu quero destacar, ele está em vários direitos. Eu quero destacar um que tem muito a ver com a pastoral da criança, que é o direito de brincar.
Tá? Então, especialmente nessa semana, eu queria destacar essa oportunidade que precisa ser dada para a criança, né? E ela, além da alimentação, que é o primeiro direito dela quando nasce, né? Amamentar, a mãe tem que ela tem direito a ser amamentada, né? Para a mãe que tem condições de amamentar, mas assim, a grande maioria vai ser amamentada no peito, ela tem direito a se desenvolver plenamente. E para se desenvolver, ela precisa brincar. É o aspecto lúdico, o direito de ter acesso à cultura, à música, como aqui a gente começou hoje, né? Acesso a tudo aquilo que ajuda ela a crescer, né? Como pessoa. Então, o melhor investimento que se faz é nesse direito no começo da vida da criança. Claro que ela tem direito à alimentação, à água de qualidade, a tudo que a gente pensa que é necessário para a pessoa ter uma vida plena. Então, essa é algo que eu gostaria de destacar. Clóvis, no dia 17 agora de outubro, comemora-se o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza no Mundo. E a Pastoral está trazendo muitas atividades em relação a isso. Temos pouco tempo, eu gostaria que você falasse rapidamente a respeito desse tema. As pessoas que têm mais curiosidade podem procurar nosso site, né, www.pastoraldacrianca.org.br. Esta é uma iniciativa global, né, porque a pior injustiça que pode ser feita a uma criança é deixar ela em extrema pobreza. E ela não precisa só de dinheiro, de acesso a financiamento, a renda. Ela precisa de acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, um teto para morar, né? E as religiões, elas têm a obrigação, a Igreja Católica, as outras igrejas cristãs, as outras religiões, né, budista, a tradição muçulmana, judaica, né? Tem obrigação de fazer tudo que é possível entre as religiões e também falar nos púlpitos sobre a pobreza e mostrar lá no município os lugares que têm maior intensidade de pobreza. A Pastoral da Criança fez a opção de trabalhar preferencialmente com as crianças pobres. Claro que nós temos comunicação, informação para todas as crianças do Brasil, né? Mas a gente fez uma opção preferencial de atuar lá em áreas mais pobres. E a gente convida as tradições religiosas. As crianças que mais precisam. E essa data tem a ver com o envolvimento das tradições religiosas com o combate à pobreza. Eu gostaria de convidar a todos que nos ouvem também a se envolver com essa chaga que é a pobreza e a desigualdade no país, que explora e que abate e que prejudica as crianças do país. Muito obrigada por sua participação. Clóvis, já falei, a Pastoral da Criança sempre tem lugar garantido aqui no programa Vida em Ação para qualquer recado que seja necessário para todo o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, você continua comigo porque no próximo bloco nós vamos conversar com a psicóloga Janine Rolim justamente a respeito do tema que ele falou, brincadeiras de criança. Mas antes eu quero pedir o seu WhatsApp. Manda um WhatsApp para cá, o seu recadinho no 4187685126. Vou repetir, 87685126. Você está assistindo o programa Vida em Ação? Então manda um recado que eu quero te mandar beijo ainda hoje aqui. Escreve para mim que eu fico muito feliz. E agora, é claro, vamos encerrar esse bloco com as lindas crianças do Coral Doce Canto. Com vocês, meninas. Vamos cantar. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, enxergar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, enxergar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer.
E já estamos de volta com o programa Vida em Ação, hoje falando sobre as crianças. Tem tema melhor? Não tem, né? Que coisa boa receber essa criançada aqui no estúdio e poder falar dessas crianças que tanto alegram a nossa vida, não é verdade? E agora, gente, eu quero receber meu WhatsApp. Cadê meu WhatsApp? Anota aí, é 4187-685126. Tá sentadinha em casa, assistindo a TV, pega o celular, manda um recadinho pra cá pra deixar a gente feliz, né? Então, tô aguardando o seu recado. Quero receber recadinho do Brasil inteiro que tá ligadíssimo aqui no programa Vida em Ação. Sugestões de presentes que evangelizam, é o que eu vou falar agora. Olha só, gente, já tá aqui na minha mesa o kit do Manzotinho. Essa turminha que é pra lá de animada e especial. Tá aqui, ó, gente. Você vai ter essa canequinha que faz parte do kit e também o almanaque do Manzotinho. Vou mostrar aqui pro Zazá. Olha que lindo, gente. O almanaque, ele é bem completo. Tem historinhas, tem brincadeiras, joguinhos para se divertir, né? É muito bacana. Aqui você vai adorar. Quem recebe o Jornal do Evangelizador todos os meses já conhece a turma do Manzotinho. Se você ainda não conhece, torne-se um associado, porque todos os meses você recebe o caderno infantil. Agora, esse kit é especial para o Dia das Crianças. Você encontra na loja de Curitiba, também na loja de Fortaleza e através do site, que é o www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Lá tem várias opções de presentes, inclusive o kit do Manzotinho, agora especialmente para o Dia das Crianças. Bom, nós falamos no bloco passado, né, com o Clóvis, da Pastoral da Criança, e ele falou, o principal direito, aliás, não é o principal, mas um dos grandes, né, direitos da criança é o direito de brincar. E o Departamento de Jornalismo preparou uma matéria muito bacana a respeito disso, brincadeira de criança. E na volta eu já converso com a psicóloga Janine Rolim para falar desse tema tão divertido. Roda VT. Cada batida na mão do coleguinha traz mais que diversão. Resgata um tipo de passatempo que era muito mais comum há décadas atrás. As brincadeiras antigas ajudam no desenvolvimento da criançada, em sua socialização com os outros, além de trazer benefícios pedagógicos e de saúde. E tudo isso de uma forma que faz o tempo passar rapidinho. E a casa caiu. Se divertem bastante. E às vezes eles se surpreendem a eles mesmos, porque nem sempre começam a brincar com tanto interesse, com tanta alegria, mas se soltam e é só alegria daí. São músicas conhecidas e brincadeiras que fizeram parte da infância dos pais e avós de cada um deles. E assim, se divertindo de forma simples, dá para perceber que algumas atividades podem sim entreter e educar a criançada longe dos tablets, videogames e celulares. É resgatar a simplicidade do brincar, do simplesmente brincar. Sem procurar nada complexo, mostrar para as crianças que não precisa ser uma brincadeira complexa, ou um jogo, ou de repente estar sempre por trás de um tablet, de um computador, de um jogo, para se divertir e muito. As professoras garantem que não basta o incentivo no ambiente escolar. Esta alegria deles em brincar e cantar, assim como faziam as outras gerações, também deve ser incentivada em casa, o que para os pais também é uma forma de resgatar a própria infância. Com certeza. Eu falo volta e meia para eles, eu brincava disso quando era criança, brincava de elástico. É uma pena que hoje em dia a gente não possa deixar eles na rua, brincando como era antigamente, né? Eu brinquei muito na rua. Dentro do possível, você incentiva? Incentivo, sim. Levo eles numa pracinha para brincar, para andar de skate, para jogar bola. Puxa o rabo. Como é bom ver a garotada se divertindo, né? Seja super bem-vinda ao programa. Obrigada, Janine, para participar, né? Hoje um tema tão gostoso que são as crianças, né? Que delícia as risadinhas deles ali, né? Uma delícia ver que brincar mexe com a fantasia, mexe com um mundo que nos tira, até mesmo os adultos quando brincam, saem um pouquinho, né, desse mundo de tristezas, até as crianças veem às vezes um pedacinho do jornal sem querer, não deveriam, mas acabam vendo uma coisa ou outra, um crime, coisas que vão carregando, inclusive os pequenos. E, de repente, ao brincar, você vai para um outro mundo onde tudo é alegria, onde tudo é sorriso, onde tudo é brincadeira. E é uma delícia. Aliás, isso que você falou, acho que é muito importante, porque muitas crianças, infelizmente, sofrem muito na infância. É verdade. Com tantos problemas, às vezes de abuso, de violência, enfim, não deveria acontecer, né? A gente nunca gostaria de dar uma notícia triste a respeito de uma criança, mas isso acontece muito. E mesmo essa criança sofrida,
na hora da brincadeira, parece que ela entra em outro mundo. Um mundo mais lúdico, mais divertido. Exatamente. Uma professora comentou ali na matéria, né? Quando a gente brinca, resgata, é algo simples, mas que precisa ser feito. Não é simples, ao mesmo tempo é um paradoxo, né? É simples, mas é muito complexo, é muito profundo. Quando a criança está brincando, ela está acessando áreas da sua psique, ela está saindo um pouco do meio de cobrança, porque as crianças já se sentem cobradas hoje. É a nota que tem que tirar, é o comportamento que tem que ser certinho, é o jeitinho, tem que cumprimentar a tia, tem que falar com isso, não é mesmo? Crianças que estão com a agenda lotada de atividade, né? De manhã escola, à tarde um dia natação, outro dia piano, outro dia não sei o quê, outro dia não sei o quê. Crianças que não tem tempo para ser criança, né? Então, o que acontece? Quando você propõe essa simples brincadeira, como a professora colocou, no fundo você está propondo vida, você está propondo alegria, você está propondo, às vezes, Cecília, fazer nada. Que delícia, né? É verdade. Rolar no tapete, aquela criança estirada no tapete, rolando com o cachorro. Tem coisa mais gostosa? E é importante a criança brincar no quintal, mexer na terra, se sujar, que são as brincadeiras mais antigas, né? Eu lembro da minha infância, gente, o que eu brincava, subia em árvore, até meio perigoso, né? Subir em árvore, mas eu subia em árvore, brincava com a garotava, se sujava, tomava banho de chuva. É uma delícia, né? É bom isso? É bom e é importante, porque o que acontece? A criança aprende primeiro pelas sensações. Sensação vem dos sentidos, né? Então ela toca, ela cheira, ela ouve, ela experimenta a terra, às vezes, quando é pequenininha, não é? Faz a comidinha na panelinha, já dá uma provada na terra ali, e brinca, interage. Nesse mar de sensações, ela vai criando percepções, que é um nível maior, um pouquinho mais intelectualizado daquilo que ela está sentindo. Ela cria conceitos, e em cima desses conceitos, ela vai aprendendo cada vez mais, ou seja, ela vai se desenvolvendo melhor. Por isso que a pré-escola, Cecília, é tão importante. Às vezes eu ouço colegas, casais amigos que falam, né, a escolinha mesmo não importa, né? Agora vocês estão pequenininhos, só vão brincar. Ao contrário, se você investir numa boa pré-escola do teu filho, talvez você não precise ali na frente pagar uma faculdade particular para ele. Né? Talvez ele passe numa... Muito se desenvolve na pré-escola, né? Muito até se a sociabilidade aprende. com as outras crianças, o contato com outras crianças. Isso é primordial, né? Estar entre os pares, né? Interagir. Pensa numa brincadeira qualquer de roda, né? Qualquer que seja a brincadeira que se faz numa pré-escola muito, você aprende regras. Não, agora você tem que abaixar, agora você tem que levantar, agora é tua vez, agora é minha vez. O respeito ao colega. O respeito ao colega, aprende a perder. Ai, como dói, né? A criança odeia no começo. Infelizmente, a vida é feita também de perdas, né? A gente tem que aprender isso desde a infância. Exatamente. E depois, o que se torna? Um adolescente que sabe lidar com uma perda ali na frente. Começou a faculdade, vai arrumar um estágiozinho, né? Leva a primeira bronca do chefe, quer sair do trabalho, não aguenta. Então, essa criança que teve todas essas vivências, que lidou com o não, que lidou com a frustração, que lidou com a sensação ruim, que é ter que esperar a sua vez num joguinho. Ai, eles ficam ansiosos na fila, né? Às vezes da brincadeira. Aprende a suportar essa ansiedade, a esperar. Vai saber esperar a sua vez de uma promoção no emprego. Vai saber investir 4, 5 anos, indo toda noite para a faculdade, para daí se formar, para daí fazer uma pós-graduação, para talvez conseguir um emprego melhor. Que é o processo natural da vida, né? Exatamente. Agora, Janine, qual o papel, a importância do papel dos pais? Porque, claro, os pais têm que colocar a rotina na vida da criança, inclusive a rotina de estudo, que eu acredito que seja a única obrigação que a criança tem, de estudar e tirar nota boa, né? É verdade. Mas qual o papel dos pais na hora da brincadeira? Nossa, os pais têm papel primordial. Por quê? É claro que para as crianças é importante brincar com crianças também. Isso é muito importante. Da sua idade, menor, os irmãos, os primos, os vizinhos. Mas os pais, veja, a figura de credibilidade, de confiança, a figura de maior fonte de amor de uma criança são pai e mãe. Né? É a base da existência emocional de uma criança, é a base segura que ela tem. Então, quando essa base segura, essa figura tão enorme, né, que é o pai e a mãe, se senta no tapete junto com essa criança, né? Tira o sapato que chegou da empresa, vai lá mexer na massinha melequenta, né? Se desce desse apartamento e vai na areia do play, que agora, né, o parquinho não tem nome chique, né? Se sujeita a essa nova posição, a se tornar criança um pouco, a criança se sente muito especial. E ela, Cecília, por exemplo, na terapia, na psicoterapia infantil, você usa da brincadeira para colher dados de
uma criança que porventura esteja com algum problema. Então, quanto você, pai, você, mãe, pode colher do seu filho de informações no momento de brincar? É verdade. Né? Olha, Janine, muito obrigada por Imagina. sua participação aqui no estúdio. Quero agradecer também a presença ilustre do psicólogo Marcos Meyer, né, que é marido da Janine, e hoje está visitando o nosso programa, assistindo aqui direto, né? Ele volta para uma outra entrevista, né, Marcos? Mas obrigada por ter vindo aqui no estúdio. E quero mandar beijo para o pessoal do WhatsApp, que também está escrevendo para a gente. Josefa de Montes Altos, lá do Maranhão. Um beijo muito carinhoso para você. Elia Maria, lá de Brasília, Distrito Federal. Tem também a Michele Chinac, de Sítio Cercado de Curitiba, e ela escreveu assim, ó. Quando o adolescente já é grande, é mais importante que ele trabalhe do que, às vezes, fique na rua, né, ocioso e correndo algum risco também, né? Inclusive, envolvimento com drogas. Acho que é isso que ela quis dizer. Sim. Muito obrigada pela observação, Michele. Isso é importante também. E também a Priscila, de Almirante Tamandaré, falou que está amando o coral que está aqui no estúdio e que vai cantar mais um pouquinho pra gente. Obrigada mais uma vez, então, Janine. Obrigada, E Cecília, vamos prazer. curtir mais um pouquinho do nosso coral com vocês, meninas. Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Vamos louvar, louvar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Vamos pular, pular na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. Já estamos de volta com o programa Vida em Ação. Estou com o celular aqui na mão, porque eu acabo de receber a mensagem da Terezinha Moura, de Fortaleza, que está nos assistindo lá pelo canal 52 de Fortaleza. Falei que ia travar o celular bem na hora que eu fosse ler. Achei, tá aqui, ó. Assistindo ao programa pela RCI TV Evangelizar em Fortaleza, canal 52. Parabéns pela matéria dias atrás sobre o Enem, porque o filho dela foi fazer o Enem para testar os conhecimentos. E para o programa de hoje ela fala o seguinte: é importante resgatar as brincadeiras infantis. Vejo os pais, para entreter as crianças, presenteiam com tablets, né, enfim, celulares, smartphones, deixando-os muito tempo e eles perdem o contato com as crianças. É uma ótima observação. É verdade, porque nada como a gente ter o contato real com as crianças, né? E olha só, a gente pode mandar o seu recadinho também aqui no 8768-5126, o código é 41, porque a gente fica muito, muito, muito feliz em receber o seu recado ao vivo, porque eu quero te mandar um beijo ainda hoje. Agora eu tenho sugestões de presentes que evangelizam. Olha o kit RCI. Kit da Rede Católica da Igreja. Você pode encontrar na loja de Curitiba, na loja de Fortaleza e também no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Esse kit você encontra o Diário Espiritual 2016, uma peça super especial, né? Um diário completíssimo do Padre Reginaldo Manzotti. Aqui você tem os Santos do Mês, tem também o Evangelho do Dia, as páginas amarelas que marcam os feriados da igreja e observações que você pode fazer também, os seus exercícios espirituais. E o CD do Padre Reginaldo Manzotti, gente, esse está espetacular, que ele fez parceria com os melhores nomes da música popular brasileira. Tem Tiaguinho, Fernando Sorocaba, Gustavo Lima, Daniel, Preta Gil, músicas incríveis para você rezar em forma de oração junto com Padre Reginaldo Manzotti. Então fica aí a dica
para você. E agora chegou o momento mais gostoso desse programa. Eu quero ver o que a Letícia andou aprontando lá com a criançada. Quem vai ensinar a receita de hoje é a queridíssima chefe Gabi Folador. Aliás, é a mini chefe Gabi Folador. E a convidada da Gabi era a Jesuela Mouro. A Letícia disse que fizeram uma bagunça, gente, mas foi muito divertido e gostoso. Então, 2 receitas especiais do Dia da Criança para você no nosso bloco Divina Receita. Olá pessoal, bem-vindos ao Divina Receita. Hoje a gente tem um ingrediente a mais que eu tenho certeza que vai deixar ainda mais especial o nosso quadro, a doçura das crianças. É isso mesmo, hoje quem comanda o Divina Receita são elas, a mini chefe Gabi Folador. Olá. E a atriz Jesuela Mouro. Oi. Muito bem, Gabi, explica pra gente e pro pessoal que tá lá em casa, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer pirulito de bolacha banhado ao chocolate, ao leite. E a criançada gosta bastante, né, dessa receita? O que a gente vai precisar então? Vamos mostrar. A gente vai precisar de 2 bolachas Maria, certo. Um palito de sorvete, doce de leite, confeitos coloridos, chocolate derretido. Tá. E daí pratinhos? E pratos, facas e colheres. Muito bem, e eu vou ficar aqui de assistente, porque sempre que tem criança na cozinha, tem que ter a supervisão de um adulto. Qual que é o primeiro passo então, Gabi? Nós vamos precisar de 2 bolachas. Então vamos pegar 2 bolachinhas. Todo mundo já lavou a mão, né? Antes de a gente começar. A gente vai pegar a faca. Pegar o doce de leite. Doce de leite. E daí passar na bolacha, em uma só. E tem que passar bastante doce de leite? Bastante. Bem recheadinho, né? Quem que te ensinou a fazer essa receita, Gabi? A mamãe ontem. É que a sua mãe, ela é chefe de cozinha também, né? Ela sabe bastante receita, né? E você gosta de cozinhar com ela? Gosto. E você, Jesuela? Gosta de cozinhar também? Olha, eu cozinho lá em casa, mas a minha mãe fica meio brava quando eu cozinho porque eu não lavo a louça. Tem que lavar a louça no final, né? Não tem jeito. Você ajuda a mãe a lavar a louça, Gabi? Alguns. O que é mais legal, cozinhar ou lavar a louça? Cozinhar. Então tá. Daí eu passei de um lado. E aí, como é que a gente faz? Aí pega a outra parte da bolacha. E aí faz? Fecha assim. Então peraí, vamos mostrar lá pro pessoal que tá em casa pra entender bonitinho, ó. Faz um sanduichinho então, recheado com doce de leite, certo? E daí o restinho a gente lambe. Tá bom. O que a gente faz agora, Gabi? Vai pegar um palito de sorvete. Um palitinho de sorvete é facinho de encontrar, no mercado tem, né? Toda mamãe encontra. Espetar na bolacha. Ai, meu Deus, a minha bolacha ficou com pouco recheio aqui. Vamos tentar espetar. A minha bolacha ficou com recheio demais, acho que tá transbordando já. A minha já tá quebrando aqui, Gabi. Acho que eu não fiz muito certinho, mas ó, ficou bonitinho, né? Tá, e daí, o que faz agora? Daí, nós vamos agora pegar o chocolate derretido e jogar em cima da bolacha. Então tá, só que nessa parte do chocolate tem uma dica importante que eu preciso explicar para vocês que estão aí em casa. A gente pega o chocolate e divide em 3 partes, tá? Uma parte a gente vai derreter e depois a gente vai acrescentando as outras partes, olha, para que vá derretendo tudo juntinho, tá? Então a gente já derreteu aqui o nosso chocolate, juntamos as 3 partes em banho-maria, daí isso aí a mamãe pode fazer em casa aí, né, para não deixar a criançada mexer no fogão. E chegou a hora da gente banhar então no chocolate, né, Gabi? Vamos lá, ensina eu e a Josuela que a gente tá perdido aqui agora. Ó, Gabi, você vai ter que me ensinar, porque é capaz de eu cair minha bolacha dentro do chocolate. Só que antes da gente banhar, vamos mostrar lá, porque olha só, vamos mostrar o teu acabamento, como tá bonito, Gabi. Jesuela, vamos mostrar o teu também? Ó, o meu eu peguei a dica da Gabi, né? Que é ir pegando o chocolate do lado, né? Qual que é o segredinho? E passando assim, o dedo em volta, que daí fica lisinho. E pra aproveitar tem que comer também, né? Tem que já ir provando antes, então? Muito bom. E agora, Gabi, vamos lá?
Agora, a gente coloca assim o chocolate. A gente pega a colher. Vamos lá, Gisela, mais pra lá, assim, pra você conseguir fazer também. Coloca aqui, joga em cima. Aí quando ficou assim, você vai passando assim. O segredo de ficar bem bonitinho é ir passando a colher em cima da bolacha. Ah, daí vai ficar bem lisinho. Aí quando ficar assim, você vira a bolacha. Daí pega mais uma colher de chocolate e passa que nem a gente fez na primeira vez. Aí, como nas bordas ficou assim, agora a gente pega e passa assim. Ah, entendi. Então tem que passar bastante chocolate aí. Aí vira, passa aqui, aí vira de novo, aí espera. Caiu todo o excesso do chocolate. Enquanto isso, vocês podem já ir fazendo. Então tá, eu vou tirar sua colher um pouquinho aqui, ó. Tá, Gabi? Pra não... Então a gente passa bastante. Tem que deixar escorrer um pouquinho, né? Olha só, eu fiz uma bagunça. E a Gabi tá dando show na gente aqui hoje. Né, Gisela? Nossa. Tá, eu vou esperar, mas eu vou segurar porque a minha bolacha já melecou tudo aqui. E daí, escorreu bonitinho, como faz? Aí escorreu, aí vocês levam pro prato. Tá. Aí vai cair ainda algumas gotinhas de chocolate ainda. Eu vou sujar a mão aqui, ó. Aí vocês vão pegar, agora escolhe o confete, eu queria esse daqui. Ah, então quer dizer que a gente pode comprar confete que a gente gostar mais, né? Porque é coloridinho. Aqui, vamos colocar aqui mais pra cá. Eu vou querer esse granuladinho coloridinho aqui, ó. Ah, então eu vou pegar esse daqui de bolinha. E daí coloca quanto, Gabi? Bastante? Pode colocar o quanto você quiser. Mas o certo é colocar um pouquinho. De cada lado, né? Pra ficar bem... Eu escolhi esse daqui. E a Gisela escolheu... Eu não sei o nome desse confete, você sabe? De bolinho. Ô, Gabi, me conta uma coisa. O que você quer ser quando crescer? Chefe, igual a minha mãe, chefe. Igual a sua mãe? E você, Jesuela? Ah, eu quero continuar sendo atriz, mas eu quero fazer musical também, porque agora eu tô fazendo aula de voz e de violão. E você sempre quis ser atriz desde pequenininha? Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 10, quase 11. E você, Gabi, tá com quantos anos? 7. 7, muito bem. E aí, depois que colocou, fica esperando um pouquinho? Não. Aí vocês acabou, daí vê se já colocou em tudo. Olha, tá lindo de vocês. O meu já tá todo feio, ó. Aqui. Tá certo? Aí você Pode pega isso? ele. Vem cá. Coloca lá. Lá, então a Gisela traz pra gente lá, ó. Isso, vamos colocar mais aqui na frente, assim. Aí vamos colocar o pirulito que tá assim, nós vamos colocar aqui no papel manteiga. No papel manteiga, por quê? Porque no papel manteiga não vai grudar, né? Depois ele vai soltar bem facinho o chocolate. E aí a gente leva pra geladeira 10 minutos. Então tá, então enquanto a gente vai levar pra geladeira os nossos pirulitos de chocolate, a gente vai fazer um espetinho de morango com marshmallow. Então tá bom, vamos lá. Então eu já deixei lá na geladeira os nossos pirulitos de chocolate e vamos para o nosso espetinho de marshmallow com morango. Por onde a gente começa? A gente vai pegar o palito. Palito, tem pontinha, tem que tomar cuidado, né? Daí a gente vai pegar um marshmallow e espetar. Esse marshmallow de coração, bem bonitinho. Você que escolheu, Gabi? Foi minha mãe. Na verdade, fui eu que achei, só tinha esse. E coloca lá embaixo, assim, pra caber bastante? Nossa! Daí que mais? Aí, vai pegar um morango. E pega o morango inteiro assim mesmo? Não precisa cortar nada? Não. Daí, enfia. Ah, tá. Aqui no palitinho. Deixa um pertinho do outro assim. Vamos mostrar pro pessoal que tá lá em casa certinho lá. Isto. Aí enfia mais um marshmallow. E eu posso fazer também com morango, daí marshmallow, daí maçã, daí banana, daí outro morango. Também pode, né? O que vocês gostam mais de comer? Qual que é a comida preferida de vocês? A minha comida preferida é miojo. Miojo, Gabi? Eu gosto de chocolate.
Então hoje o Divina Receita tá muito bom aí pro teu gosto, né? É, bem bom. Criança vamos adora ver. chocolate. Criança adora chocolate. Vamos ver se eu acerto melhor esse, né? Porque o meu pirulito não deu muito certo, não. E daí agora a gente vai usar o chocolate, que é a parte gostosa também. Como é que faz? Aí, dá pra pegar assim o chocolate. Também derretido em banho-maria, né? Que nem a gente fez com o pirulito. Jogar assim em cima, puxar, jogar de novo. E me contem uma coisa, vocês comem fruta, verdura, legume? Eu como. Sim, eu também como. Tem que comer, né, também. É saudável, faz bem pra saúde, né? E daí, Gabi? Aí você vai passar, aí deixa escorrer tudo, que nem na primeira vez. Só que daí não se precisa se preocupar, pode virar de ponta cabeça porque não vai, mas é melhor sempre pôr a mão embaixo e em cima. Gabi, você já tá comendo? O que aconteceu aí? Diga assim, bateu a fome. Tá, e depois que a gente coloca no chocolate, daí o que faz? Tá na hora de comer? O que Se faz? quiser, pode pôr confeito. E eu vou escolher esse. Tá, tem que colocar confeite, tá. Mas, enquanto a gente come o espetinho, eu vou lá na geladeira pra pegar os nossos pirulitos, que também acho que já estão prontos, né? Olha só o que a gente fez, acho que ficou bem legal, né? Ficou bem bonitinho. Vamos pegar esse aqui também, meninas, pra gente mostrar pra quem tá em casa, pra aprender direitinho, né? Ó, eu vou pegar o da Gabi, que o da Gabi tá mais bonito. Feliz Dia das Crianças! Vamos comer? Bom. Um beijo, até a próxima. Tchau! Gente, amei a matéria. Parabéns, hein, Letícia? Agora o negócio é o seguinte, a bagunça mesmo aconteceu depois da gravação. Você não tem noção o que essas três fizeram. A Letícia me contou aqui. Ai, ai, ai. Beijo, Gabi Folador, a nossa mini-chefe, e também a Jesuela Moura. Adorei a matéria com vocês. Agora é o seguinte, gente, muitas pessoas mandando WhatsApp e o pessoal realmente está amando o coral que está participando do nosso estúdio aqui. Então, a Joslaine, artesã de Curitiba, mandou recadinho. A Nathalie Veigande de Curitiba, a prima da Gabriela, que canta no coral, também mandou recado. Josélia de Curitiba, Kátia Alves de Curitiba e a Andréia Artesã lá da Decoração. Saudades da Andréia, hein? Beijo especial pra você. E também a Yasmin, todo mundo curtindo demais o coral que tá aqui no estúdio, Coral Doce Canto. E vamos falar um pouquinho mais do coral? Mas é no próximo bloco, né? Muita música boa pra animar a sua sexta-feira tão gostosa. Volto já, não saia daí. Agora não é mais pão nem vinho, é corpo e sangue de Jesus, milagre de amor presente neste altar. Sozinho nunca mais vou ficar, porque sei que és o meu tudo, minha alegria de viver. Jesus é meu alimento desde agora e sempre será. Porque sei que és o meu tudo, minha alegria de viver. Jesus é meu
Que lindo, gente. Coral Doce Canto hoje participando do programa Vida em Ação. Queremos apresentar esse coral para todo o Brasil. E os meus convidados agora aqui no estúdio, Padre Mário da Paróquia São Marcos e também o Josias Pereira Bueno, que é regente do coral. Sejam muito bem-vindos ao programa. Nesse dia tão gostoso, né, Padre? Muito obrigado Falando por estar aqui, crianças. Cecília. É espetacular ouvir as crianças e estar aqui nessa, vamos dizer, nesse momento agradável de oração também, porque tudo que fala de criança é uma oração a Deus também, né? Porque os lábios pequenos louvam perfeição a Deus, né? Então a música ajuda muito e é importante a gente estar aqui hoje. Um abraço lá à paróquia de São Marcos, lá no Pilarzinho, que está aí acompanhando a gente. E todo o Brasil, um abraço carinhoso. Agora é o seguinte, eu sei que a audiência lá na paróquia do Pilarzinho, paróquia São Marcos, está cheio de gente assistindo o programa hoje, né? Vamos mandar um beijo especial, então, para todas as famílias que estão assistindo o nosso programa. Que coisa boa. Padre, qual seria a principal mensagem que o senhor gostaria de levar para as famílias, principalmente as famílias que têm criança? Bom, primeiramente, a importância da presença do pai e da mãe mais próximo dos seus filhos. Não só a presença, o amor. E é importante também dedicar tempo de lazer com as crianças. Essa interação ajuda muito para, depois, mais tarde, muitos problemas serem sanados. A importância também da presença dos avós, que às vezes estão muito esquecidos. Um avô, uma avó tem uma sabedoria, experiência da vida. Então, é muito importante também que as crianças tenham esse aspecto do ancião, a sabedoria, a bênção deles, o diálogo, e a criança ter essa visão da faixa etária dela, né? E um outro aspecto, entre tantos também, é ter o aspecto da fé. Um pai ou uma mãe são os primeiros educadores da fé e que as crianças se sintam realmente abençoadas por Jesus. Ele abraçava e abençoava as crianças. Então, é muito importante que a criança, desde pequeno, também tenha alguns momentos religiosos. Acho que é muito importante, né? Uma oração que é muito comum para as crianças é a oração do Santo Anjo, né? Do Anjinho da Guarda, tão bonita, né? Agora o Josias está aqui no nosso estúdio, ele que é o regente do coral. Quanto tempo existe já o Coral Doce Canto? Já há 3 anos. E você tomando conta dessa garotada toda, né, Josias? Desde o princípio. São quantas crianças que fazem parte do coral num todo? Porque só está uma parte aqui, né? Hoje só está um pedacinho. Somos em 33 crianças e adolescentes. Nós temos até uma foto que não está com o coral completo, mas tem alguns componentes a mais. Dá para a gente mostrar a foto que está lá? Está lá com o Maurício, o diretor Maurício mostra a foto para a gente. Olha só, aí já tem mais componentes do coral, né, Josias? Não são todos ainda, né? Ali está a metade do grupo. Que bacana. E vocês estão com um projeto muito novo e muito legal de um CD. Conta pra gente que projeto é esse. Isso, estamos produzindo o nosso segundo CD, né, intitulado Alegria de Viver. E se Deus quiser, agora dia 7 de novembro, vamos estar fazendo o lançamento lá na nossa paróquia. Com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E me diga uma coisa, como é que é a reunião dessas crianças no coral? É muito bacana, acho que, trabalhar diretamente com elas, né? Tem muita bagunça na hora do ensaio. Demais. Conta pra gente, já é? Elas são da bem turminha travessas. Que tá aqui, quem que é mais bagunceira? Quero ver só. Vamos ver. Vamos ver. Posso falar o nome ali? Pode, lógico. Não, aqui são todas comportadinhas. Aqui somos comportados. São todas comportadas. Ah, que coisa boa. Padre, é muito bom ter essa energia das crianças, né? Exatamente. Na igreja. É importante salientar que a paróquia São Marcos ela tem um trabalho com a creche, tem uma creche que mantém, creche Afonso. Ela tem um trabalho com a infância missionária, que é um outro grupo com crianças, muito bacana. Tem a pastoral da criança, que foi salientada no programa, a importância, né, dessa ação próxima e, sobretudo, das crianças carentes. E tem a catequese, e nessa formação permanente que vem na faixa etária, a presença dos pais, da família e a presença do grupo, a gente diz, da idade maior também. Lá tem um grupo maravilhoso de mais de 120 idosos que sempre se reúnem lá para fazer ginástica, etc. Então, essa visão, né, diferenciada em vários momentos, eu penso que a criança precisa ver. E
ainda isso tem na frente da igreja o cemitério, né? A gente sabe que a vida ela passa e tem nós começo, vamos meio, exatamente. Fim, né? Então é uma paróquia muito bacana, além também da Associação do Bocado do Pobre, que assiste várias famílias carentes e inclusive crianças. Que bom. Olha, foi uma alegria muito grande receber vocês aqui. Crianças lindas, maravilhosas, muito obrigada pela presença de vocês. Elas vão cantar daqui a pouquinho, mas antes, para encerrar o programa, eu gostaria que o padre deixasse uma bênção para todos nós e para todo o Brasil. Pode ser, padre? Ótimo. Vamos, então, ficar assim na presença de Deus e vamos assim rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Senhor, abençoai todos os que estão assistindo este programa. Fazei com que também todas as crianças nesse final de semana se sintam muito abençoadas, muito bem acolhidas, que tenham amor no coração, que celebrem, sobretudo, aquela paz que elas tanto precisam e que os adultos vivam em paz para serem espelho de paz, para construir uma sociedade mais justa e fraterna. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Pai e pelo Espírito Santo, quero dar esta bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Mário, pela participação no nosso programa. E lembrando também que segunda-feira é dia das crianças, mas também é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Então, que Nossa Senhora Aparecida abençoe todo o nosso país. Beijo, Brasil. Até a próxima. Escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.